Pessoal, boa noite. Quinta-feira difícil para os cruzeirenses e aqui no Só Esportes você não perde nada. Então vamos conferir o que vem por aí. O Cruzeiro está fora da Copa Libertadores da América. O time celeste leva 3 do River e dá adeus à competição. Já no Galo, a expectativa é a entrada de Guilherme na partida contra o Vasco no Brasileirão. E o Internacional passa pelo Santa Fé e é o único representante brasileiro nas semifinais da Libertadores. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Está no ar. A partir de agora eu quero você comigo mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programa-soesportes.com. E nós já tivemos ligações aí no início do programa. Como é que a gente faz para poder assistir pela internet o Só Esportes em qualquer lugar do mundo? É só clicar no link do TwitchCam, que já está no Facebook e também no Twitter, e acompanhar em tempo real tudo que rola aqui no Só Esportes. E, inevitavelmente, o assunto de hoje é o Cruzeiro na Copa Libertadores, a desclassificação do time celeste. E para comentar essa confusão, esse jogo, que sei lá se o Cruzeiro entrou em campo, Serginho, muito boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite a vocês de casa. Você falou o certo, nós não sabemos se o Cruzeiro entrou em campo, porque ninguém jogou bola. Josino Ribeiro, caravana de Coronel Fabriciano. Boa noite, Josino. Boa noite, Yara. Uma ótima noite a você que nos acompanha. Eu também gostaria de entender e ter uma explicação. Passei o dia pensando por que o Cruzeiro não jogou, porque o Cruzeiro não apresentou nada de futebol e foi eliminado na Libertadores. Breno Galante, Breno. Ontem falávamos, acreditávamos aí na vitória celeste. O que aconteceu? Boa noite. Mais uma vez, o futebol nos prega essas coisas, né? Mostra que nem sempre quem a gente acha que é o favorito, né? Com várias situações a favor, consegue levar. Acho que isso que é o bacana do futebol. Mas vamos falar aí sobre os erros que a gente viu, o que aconteceu. Eu quero saber como é que é a história da cantina do Cruzeiro, Álvaro Damião. Tá vendendo mais prato, comprando mais arroz do que podia? Boa noite, Álvaro Damião. Boa noite. Um abraço para você, Yara. Um abraço para você que nos assiste. O Cruzeiro, para mim, voltou só ao que ele estava. O Cruzeiro, ele não perdeu o jogo lá na Argentina porque ele achou um gol e a vitória caiu no colo dele. O River Plate foi melhor do que ele na Argentina. O Cruzeiro não jogou nada esse ano, absolutamente nada. E voltou a não jogar nada. Mas explica essa analogia do arroz que você fez aqui enquanto não entrava o programa no ar. Super interessante, que a gente quer explicar pro povo que está em casa. O que eu falei é o seguinte, quando você, na vida, não é só, eu dei o exemplo aqui de um restaurante, na vida você faz uma média de como que é, quando você tem um objetivo. Para você chegar a alcançar um objetivo, você tem que fazer uma média. Se você tem um restaurante, você vende lá 50 pratos por dia. Aí você chega no final do mês, você vai saber qual é a média de pratos que você vende por dia, né? Um dia você vendeu 50, outro dia 60, você faz uma média. A média do Cruzeiro não é aquela de ontem, não é aquela do River Plate. A média do Cruzeiro não é aquela do jogo contra o São Paulo. O Cruzeiro não vende aquele número de pratos que vendeu no jogo contra o São Paulo. O restaurante do Cruzeiro não. Não vende aquele número de pratos que vendeu naquela vitória no jogo contra o River Plate. A média do Cruzeiro é aquela de ontem. É um time que foi eliminado no Campeonato Mineiro, que não conseguiu chegar à final do Campeonato Mineiro. É um time que teve muita dificuldade para se classificar na primeira fase, no grupo mais horroroso, mais fácil da Copa Libertadores. O Cruzeiro teve dificuldade. Essa é a média do Cruzeiro. Aí começaram a imaginar que a média do Cruzeiro era de um time que vence o River Plate na Argentina. Eu falei, gente, venceu o River Plate na Argentina, um monte de gente fez isso esse ano. River Plate voltou agora a disputar a Libertadores, não é a história do River que está em campo. O River então, para mim, foi isso. Para mim, o Cruzeiro voltou a jogar o que ele jogou a temporada. O Cruzeiro voltou a jogar o que jogou a temporada, ou seja, nada, absolutamente nada. O Cruzeiro é um time sem alma. Esse time, não estou falando do clube, não estou falando da história. Esse time do Cruzeiro é um time sem alma. É um time que não tem condição nenhuma de representar uma das maiores e mais fanáticas torcidas do Brasil. Serginho. O River fez a pior campanha de uma primeira fase na Taça Libertadores da América, se classificou na Bacia das Almas. Com 7 pontos? Com 7 pontos, exatamente. Uma vitória e 4 empates? Isso mesmo. Aí acontece o seguinte, o Cruzeiro perdeu 9 jogadores. Desses 9 jogadores,
teriam ali umas 4, 5 referências. E não contrataram, a diretoria não contratou peças que seriam fundamentais. Hoje, Everton Ribeiro, Lucas Silva, Ricardo Goulart, Marcelo Moreno, deu a falta de sorte do Dedé estar machucado, porque o Dedé realmente é melhor do que esses zagueiros, tem mais vigor físico, ontem a gente viu isso. Só que o Cruzeiro precisa contratar. O time não é um time digno de ser o representante do Cruzeiro. E aí, enquanto é isso, você está conferindo aí os então- gols do River. Então, eu acho que tem mais um detalhe que vale a gente acrescentar, que a diretoria ainda fala nessa questão da contratação e que realmente teria perdido muito tempo pensando em nomes. Quando fala assim em nomes, pensa-se Lucas Silva, por exemplo. Lucas né? Lima. Lucas Lima, perdão, do Santos, né? E não contratou o jogador. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, o Campeonato Mineiro já foi, Libertadores para o Cruzeiro também já era, restam Brasileirão e Copa do Brasil. Nós vamos entrar no mês de junho e o time ainda não se acertou. E o Cruzeiro, o diretor, ainda fala em contratações. Contratar para quando? Ainda tem a questão da janela, que será aberta, janela internacional. Gente, nós já estamos em junho, o Campeonato Brasileiro já está rolando, o Cruzeiro está mal no campeonato. Claro que ainda há muito tempo, muita coisa vai acontecer, mas se for ficar esperando, não dá. O time não deu liga, isso ficou claro na partida de ontem, mas eu acho que fica uma preocupação para o torcedor do Cruzeiro em relação à diretoria, que permanece falando nessa questão da contratação. Quando? Quem? De que maneira? E como é que isso vai acontecer? E os resultados que isso pode trazer para o Cruzeiro, para o que resta ainda, Copa do Brasil e Brasileirão. Eu vou completar você, Josino, com mais 2 itens que eu acho que são essenciais para a gente analisar o estado do Cruzeiro hoje. Primeiro, alguns jogadores não estão desempenhando o que se esperava deles. Vamos falar aí do Mike, vamos falar do Henrique. Jogadores que estão abaixo do Henrique, não, perdão. Arrascaeta. Do Arrascaeta. Jogadores que foram enquadrados pelo Marcelo para desempenhar algo muito maior. E outro, as contratações do Cruzeiro foram abaixo, né? Completamente abaixo da expectativa dos outros que saíram. Ninguém que veio, exceção, podemos falar do Álvaro não, do Leandro Damião, que se deu bem. O resto, nenhum jogador veio para poder se titular. Serginho Seymour? Não, Felipe Seymour, Fabiano, Douglas Grolli, isso aí só inventaram Joel. essas contratações. Riascos, que já foi até embora, inventaram essas contratações. Para ser Isso é sincero, de inadmissível. todas essas aí, de todas essas que foram citadas, Joel, Grolli, o Riascos é a melhor. O Riascos é um cara que eu acredito que lá no Vasco ele pode... Porque esse rapaz, ele jogou muito assim, sabe? Eu acho que ele ainda pode render. E é um jogador que... Mas no Cruzeiro, se você tivesse no Cruzeiro, ele permaneceria? Não, tem que mandar embora mesmo. Porque já fez o que tinha que dar com ele aqui e não conseguiu render. Agora, são contratações erradas, o time não consegue jogar, o time não consegue render. E mais do que isso, as peças de reposição em relação aos jogadores que saíram, é muito não ter, sabe? É um negócio, uma disparidade muito grande. Gesticulava, teve algum lance que te chamou a atenção ali, que você, enquanto falava, você soltava os braços aí, estava indignado com alguma coisa? Claro, os 3 gols do Cruzeiro, a gente vê falha do setor defensivo, assim, um negócio exorbitante, grotesco, sabe? Assim, as falhas que o setor defensivo do Cruzeiro cometeu ontem para sofrer os 3 gols, né? Você vê que o Fábio não teve culpa, o cara não tinha o que fazer, né? O cara não tinha o que fazer, foi muito mal. Olha, o cara sobe, olha. Ele olha e bate no canto. O próprio gente. Manuel foi Isso mal aí- ontem, foi um isso aí jogo foi- terrível do Bruno, foi um erro Rodrigo. coletivo. O Manuel falhou nos 3 gols. Nos Foi um erro 3 gols. coletivo. Ele erra a cabeçada. Esse primeiro ele erra a cabeçada, aí o Mena vai na cara sobe cobertura nas costas e dele. abre o espaço nas costas do Mena. O segundo, ele subiu e deixou o cara ganhar na cabeça. E o terceiro... Ele subiu 10 centímetros, e né? o O cara subiu 1 terceiro, metro, né? O terceiro, ele vai subir, ele dá uma peitada nas costas do cara. O cara O que de 1,5 mais- metro ganha na disputa. O que mais me irritou no jogo do Cruzeiro ontem, essas falhas individuais, elas acontecem. Tivemos uma falha individual a favor do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu um gol, velho, com o William. comecinho No começo do jogo, você faz Que um gol podia daquele ter ali, mudado a história do desmoronar. jogo, né? Esse que é o problema, sabe? O Cruzeiro também teve a O cara favor dele sozinho, falhas ó. individuais do Sozinho. River Plate. Cadê a marcação, ó? Aí não faz o gol. Olha, Pior do que você perder, eu nem sei, Corredor. não vou falar que seja pior do que perder, porque perder é o final de tudo. Agora, tão ruim quanto perder um jogo desse é você não mostrar em momento nenhum pro seu torcedor que você vai reagir. Tava parecendo aquelas lutas de MMA armada, que o cara fica de baixo e é só soco. Você fala, pô, vai matar o cara, velho.
Falava, alguém para isso aí, vai matar. Tava desse jeito. Ó, 30 minutos do segundo tempo, deu uma vontade de invadir o campo e falar com o juiz. Acaba isso, pelo amor de Deus, porque ninguém tá aguentando mais. O time não tá aguentando, nós que estamos transmitindo não estamos aguentando e a torcida não aguenta mais. Acaba, pelo amor de Deus. A maioria tá vindo embora. Hã? A maioria tá vindo embora. Esse gol que o Cruzeiro levou no começo do jogo é igual um soco no queixo de um peso pesado. Toma ele no primeiro round e ele não consegue mais reagir. Isso faltou sim, faltou reação. Olha o gol aí, olha o Manuel. O Manuel subiu as duas no primeiro gol. E a forma como o cara gol. cortou o rapaz do Cruzeiro ali, é o Manuel Bruno Rodrigo. Pelo amor de Aqui, ó, Deus. no cronômetro, o Cruzeiro não teve 2 minutos de posse de bola de uma maneira decente, inteligente, que pudesse apresentar alguma coisa de uma reação, ou que pelo menos pudesse dar a entender que faria realmente gol, com exceção daquele primeiro lance do William, que ele acabou chutando para cima lá, e de fato, se tivesse feito gol, mudaria completamente a história do jogo. Então o Cruzeiro foi muito mal. E tem uma outra coisa que eu entendo. O Cruzeiro eu assisti o jogo do Internacional, antes do jogo do Cruzeiro, e é impressionante como o D'Alessandro, o cara fez o papel de líder em campo, gesticulava, jogava, corria. Chama pra ele. E o jogador do Cruzeiro? Quem é? Quem é o camisa 10 para poder fazer tudo isso? Não tem. Se o cara não tem, se o time não tem essa liderança forte, não adianta, não vai. E não estava também um dia tão feliz o Marcelo Oliveira, né? Devido ao falecimento da sua mãe, mas ele também pediu desculpas aí à torcida do Cruzeiro. Não gostou do que viu o Marcelo, é lógico. Fala aí, Marcelo. A gente lamenta, pede desculpa à torcida, porque a torcida fez o seu papel, confiou, veio, e nós confiávamos muito também, como confiamos, e não mudo o meu discurso em relação a esse elenco do Cruzeiro, que trabalha muito, é muito comprometido, mas não fomos, todos nós, suficientemente competentes para mudar a situação de jogo. Foi em frente ao River por esse jogo merecidamente. Eu acho que perder a classificação ou ter ganhado do River Plate aqui seria normal, ou ter classificado seria normal. Me deixou meio indignado, eu acho que todos, é a forma que nós perdemos. Nós erramos muito, nós não competimos tanto e deixamos muita liberdade para o adversário jogar, além dos problemas individuais que tivemos. Então, temos que ajustar, não temos tanto tempo assim, mas espero que seja o suficiente para retomar no Brasileiro e mudar, começar a pontuar, acumular pontos e vitórias para a gente seguir nosso caminho aí até o fim do ano. E a gente tem que parabenizar, é claro, o profissionalismo aí do Marcelo Oliveira por ter, né, foi firme, forte, foi a partida, deu o treinamento, mesmo com essa situação toda da mãe do treinador. E agora preste atenção, você que é trabalhador e trabalhadora aí em concessionárias de veículos e administradoras de consórcios em Minas Gerais. Já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria. Entre na página do Sindicom, www.sindicomg.com.br e fique por dentro dos benefícios conquistados. Acompanhe também as últimas ações e notícias através do Informativo Online. Conheça melhor seu sindicato, participe. Vamos para aquele primeiro intervalo do Só Esportes. Daqui a pouco, muito mais futebol e tem Atlético para você. Fique ligado.